Olá! Nessa análise, a gente vai descobrir uma coisa fascinante. Como é que as aves marinhas estão ajudando os cientistas a rastrear uma ameaça global e invisível que se esconde bem no fundo dos nossos oceanos? É quase uma história de detetive, sabe? E as aves, bom, elas são as nossas testemunhas-chave. Ok, vamos começar por aqui. Esse é o grande desafio. Os oceanos são gigantescos, cobrem a maior parte do planeta. Então, monitorar a poluição neles é uma tarefa, incrivelmente difícil. Como é que a gente vai saber onde os contaminantes estão se acumulando se simplesmente não dá para ver? O nosso vilão aqui é o mercúrio. Ele vem de fontes naturais, tipo vulcões, mas o problema é que as emissões humanas, principalmente da queima de combustíveis fósseis e da mineração, aumentaram demais a presença dele no meio ambiente. Ele viaja pela atmosfera, acaba caindo nos oceanos e, pronto, vira um problema sério e super difícil de mapear. Então como é que os cientistas resolvem esse quebra-cabeça? Pois é, eles foram atrás de uns heróis bem improváveis, que são verdadeiros sensores vivos patrulhando os mares. A solução é usar o que se chama de bioindicador. Basicamente, é um organismo vivo que nos dá pistas, informações sobre a saúde de um ecossistema inteiro. E olha, para monitorar o mercúrio nos oceanos, parece que não existe bioindicador melhor do que as aves marinhas. Elas estão por toda parte e são uma peça fundamental da vida no mar. Para a gente entender por que as aves são tão perfeitas para essa missão, a gente precisa conhecer um conceito-chave, a biomagnificação. O nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. Funciona mais ou menos assim, ó. Organismos bem pequenos absorvem um pouquinho de mercúrio. Aí um peixe um pouco maior come vários desses bichinhos e todo aquele mercúrio vai se acumulando no corpo dele. E esse processo continua, subindo e subindo na cadeia alimentar. Isso aqui ilustra o ponto perfeitamente. Aves marinhas, como essa fragata, estão lá no topo. Elas comem os peixes, que comeram outros peixes, e com isso vão concentrando o mercúrio nos seus tecidos. Os níveis ficam muito mais altos e, claro, bem mais fáceis de medir do que se a gente tentasse medir direto na água do mar. Elas são, na prática, um registro vivo da poluição nas áreas onde se alimentam. Com essa ideia em mente, uma equipe internacional de pesquisadores deu início a uma das investigações mais completas desse tipo, usando as aves marinhas como guias. Eles analisaram dados de 108 espécies diferentes de aves marinhas. Pensa na diversidade incrível que isso representa. De pinguins a albatrozes, aves que vivem na costa e aquelas que vivem em alto mar. E o número total de aves, mais de 11 mil. Uma escala de dados tão massiva assim dá aos resultados uma força e uma confiabilidade enormes. Este mapa aqui mostra bem o alcance global do estudo. Cada círculo desses representa um local de amostragem. Dá para ver que a cobertura foi literalmente mundial, dos trópicos até os polos. O método que eles usaram foi uma meta-análise. O que isso significa? Que eles não só coletaram novas amostras de sangue, mas também mergulharam em décadas de pesquisas já publicadas para juntar todos os dados existentes num único superpoderoso banco de dados. O foco foi especificamente no sangue, porque ele reflete a exposição mais recente ao mercúrio, coisa de 1 ou 2 meses. Com essa montanha de dados em mãos, a equipe começou o trabalho de detetive, decodificar as pistas escondidas no sangue das aves para entender onde e por que o mercúrio se acumula. E aí, alguns padrões começaram a aparecer, bem claros. Níveis mais altos de mercúrio foram encontrados em aves que 1. Comem mais no topo da cadeia alimentar. 2. Se alimentam em águas mais profundas. 3. São maiores, têm mais massa corporal. E 4, o que é bem curioso, vivem em áreas do oceano com baixa produtividade biológica. Essa conexão com o oceano profundo é super interessante. Aves que se alimentam de presas da chamada zona mesopelágica, a zona crepuscular, mostraram mais contaminação. Isso sugere que os processos químicos e biológicos que acontecem nessa parte do oceano estão, de alguma forma, tornando o mercúrio mais disponível para entrar na cadeia alimentar. Ao juntar todas essas pistas, os pesquisadores conseguiram fazer uma coisa impressionante. Eles criaram um novo tipo de mapa da poluição por mercúrio nos oceanos do mundo. Normalmente, os mapas de mercúrio são criados com modelos de computador bem complexos, que simulam como as correntes oceânicas espalham o contaminante. Mas este estudo trouxe um mapa diferente, um mapa baseado em como o mercúrio é de fato absorvido e concentrado pela vida marinha. E aqui vem o pulo do gato. Os mapas não batiam perfeitamente, a correlação era fraca. As aves marinhas revelaram um padrão de contaminação que os modelos de computador não tinham previsto totalmente.
Isso não quer dizer que os modelos estão errados, mas sim que os dados biológicos, vindos das aves, estão adicionando uma camada crucial de informação do mundo real que estava faltando. Então, vamos ao que interessa. O que tudo isso significa na prática? Por que o que essas aves nos contam é tão importante? Essa citação do estudo resume tudo de forma perfeita. A pesquisa não ajuda só a entender a exposição das próprias aves, mas também confirma o valor imenso que elas têm como sentinelas, como guardiães da saúde do oceano inteiro. Resumindo os pontos principais, esse trabalho nos dá uma ferramenta nova e poderosa para monitorar a poluição. Ele pode ajudar a refinar os modelos que a gente usa para prever o destino dos contaminantes. Essa informação é vital para acordos globais como a Convenção de Minamata, que busca justamente reduzir a poluição por mercúrio. E talvez o mais importante, mostra que a saúde de um animal pode nos dizer muito sobre a saúde de todo o nosso planeta. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história do mercúrio e das aves marinhas é um lembrete muito forte de como tudo está conectado. A poluição não respeita fronteiras e as ações em uma parte do mundo podem ter consequências do outro lado. O que será que a saúde dessas aves sentinelas está nos dizendo sobre o nosso futuro compartilhado? É algo para se pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.